Em 2011, a empresa mais inovadora do planeta perdeu seu fundador. Mas o que aconteceu depois surpreendeu até os mais céticos. A marca que encantava consumidores com produtos revolucionários passou a encantar apenas os investidores. Enquanto os concorrentes apostavam em inteligência artificial, ela preferiu torrar bilhões recompensando acionistas. E hoje, quem já foi símbolo de inovação virou símbolo de estagnação. Os preços explodiram, a criatividade sumiu. E até a assistente virtual mais famosa do mundo foi adiada por falta de preparo. O que aconteceu com a Apple? Como uma empresa que transformou o mundo acabou se tornando previsível e até alvo de processos antitrust? Será que ela ainda tem salvação? E por que quase ninguém fala sobre essa virada? Antes de responder, a gente precisa voltar no tempo. Quando Steve Jobs faleceu em 2011, a Apple já havia provado ao mundo que grandes produtos eram suficientes para salvar uma empresa da falência e transformá-la na mais admirada do planeta. O iMac, o iPod, o iPhone e o iPad foram marcos que nasceram de uma filosofia simples: criar objetos belos, funcionais e indispensáveis. Jobs acreditava que o preço das ações seria consequência da qualidade dos produtos, e estava certo. Entre 1997 e 2011, a valorização da Apple superou 11.000%. Mas a sucessão trouxe Tim Cook ao comando. Conhecido pela eficiência logística e pelo rigor financeiro, ele não tinha a mesma obsessão por design. Cook preferiu outro caminho: fortalecer a empresa através de recompras de ações e dividendos, agradando acionistas e transformando a Apple numa máquina de geração de caixa. Em maio de 2024, a empresa anunciou uma recompra de ações recorde no valor de 110 bilhões de dólares, a maior da história. E suas ações chegaram a disparar mais de 6%, conforme notícia da Exame, evidenciando que a prioridade passou a ser agradar investidores em vez de surpreender consumidores. Se Jobs se preocupava com o próximo produto, Cook passou a se preocupar com o próximo trimestre. Essa mudança de mentalidade marca o início do lado sombrio da Apple. O momento em que a paixão pelo produto foi substituída pelo culto ao lucro imediato. Com Tim Cook, a Apple tornou-se líder mundial em recompra de ações, gastando mais de 110 bilhões de dólares somente em 2024. Mas, enquanto isso, investiu menos da metade desse valor em pesquisa e desenvolvimento. Amazon, Google e Meta despejaram quantias muito maiores em inovação, o que explica por que essas empresas hoje estão à frente da Apple no campo da inteligência artificial. Ao priorizar engenheiros financeiros sobre designers visionários, Cook remodelou o conselho da Apple. Saíram nomes ligados ao varejo e ao design, entraram executivos de finanças. A consequência foi clara: os produtos começaram a perder identidade. Entre 2014 e 2017, o iPhone quase não mudou. Do modelo 6 ao 8, as diferenças eram mínimas, o iPhone X até trouxe novidades, mas ao custo de um aumento de 30% no preço, a maior alta da história da Apple. Esse movimento se refletiu no preço médio de venda dos iPhones, que atingiu níveis recordes ano após ano, conforme notícia do The Wall Street Journal, mostrando que a empresa passou a depender da elevação constante do valor cobrado para sustentar seus resultados. A notícia destaca que o iPhone é o maior negócio de uma das maiores empresas do mundo. O smartphone gerou quase bilhões de dólares em vendas no período de 12 meses encerrado em junho, o que o classificaria como a 15ª maior empresa no S&P 500 como um negócio independente. A lógica deixou de ser encantar o consumidor e passou a ser espremê-lo até o último centavo. O resultado: menos inovação, mais margens de lucro, mas uma Apple cada vez mais previsível e vulnerável. O iPhone original custava $650 em 2007. Durante 7 anos, o preço se manteve praticamente estável, o que significou uma queda real considerando a inflação. Mas, a partir de 2017,
a Apple adotou uma nova estratégia: aumentos agressivos. O iPhone X chegou a $1.000, um salto de 30% em relação ao modelo anterior. Em 2023, o iPhone 15 Pro Max atingiu $1.200. Em 2025, até mesmo o suposto modelo acessível, o iPhone 16, e custou $600, 40% mais caro que a geração anterior. Essa escalada de preços transformou a Apple em símbolo de ostentação, mas alienou milhões de consumidores. Ao contrário da promessa original de Steve Jobs, que democratizava a tecnologia com produtos belos e acessíveis, a empresa passou a cultivar uma falsa sensação de exclusividade, onde pagar caro virou sinônimo de status. O problema é que esse aumento não foi acompanhado por avanços proporcionais em inovação. Em março de 2025, por exemplo, a Reuters noticiou que a Apple adiaria parte das melhorias de inteligência artificial da Siri para 2026, mostrando que, ao mesmo tempo em que cobra cada vez mais caro, a empresa não consegue entregar a evolução tecnológica que promete. A ganância, antes discreta, agora é estampada em cada lançamento. A notícia destacou que a Apple não deu justificativa para os atrasos. A fabricante do iPhone já havia indicado que os recursos seriam lançados em 2025. De 2013 a 2019, a Apple lançou produtos que mudaram hábitos: Apple Watch, AirPods e HomePod. Mas desde então, a única grande novidade foi o Vision Pro em 2024, e já considerado um fracasso comercial. Os iPhones, iPads, Apple Watches e até acessórios como o Magic Mouse permanecem quase idênticos aos de 6 anos atrás. O que mudou foi o preço. O que não mudou foi a sensação de estagnação. Documentos internos de 2020 revelam que executivos passaram a definir o que já é bom o suficiente para o consumidor. Isso explica por que a Apple inova apenas no limite do necessário para garantir vendas, mas nunca o suficiente para comprometer margens de lucro. A empresa que um dia foi sinônimo de revolução tecnológica, agora parece confortável em vender a mesma ideia repetida ano após ano. Essa estagnação criativa é, talvez, o lado mais sombrio da Apple: a transformação de uma visionária em mais uma corporação burocrática. A imagem polida da Apple também sofre arranhões no campo jurídico. Em março de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com mais de 15 estados, abriu um processo antitrust acusando a empresa de manter um monopólio ilegal de smartphones. As acusações incluíam bloqueio de carteiras digitais rivais, restrição a serviços de pagamento e punições a usuários que tentassem migrar para fora do ecossistema Apple. Na União Europeia, a situação não é melhor. Reguladores exigiram a abertura do sistema de pagamento por aproximação e já multaram a empresa por práticas anticompetitivas. O mesmo acontece em países como a Alemanha, onde a Apple perdeu recursos judiciais. Essas decisões expõem a dependência do modelo de negócios baseado no jardim murado, um ecossistema fechado que aprisiona usuários. A mesma empresa que se apresentava como libertadora do design no início dos anos 2000, hoje é acusada de sufocar a concorrência e limitar a liberdade de escolha dos consumidores. Se há um campo que mostra o declínio da Apple, esse campo é a inteligência artificial. A empresa foi pioneira ao lançar a Siri em 2011, mas perdeu espaço rapidamente para a Google e Amazon. Em 2022, o lançamento do ChatGPT mostrou o quanto a Apple Siri estava atrasada. Enquanto Microsoft, Google e Meta investiram centenas de bilhões em chips, servidores e equipes de IA, a Apple gastava 77 bilhões em recompra de ações e apenas 30 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Quando finalmente anunciou o Apple Intelligence em 2024, o sistema não estava pronto. Recursos foram prometidos e depois adiados. A Siri renovada foi vendida como revolução, mas até hoje não funciona como demonstrado. O resultado foi catastrófico.
processos por propaganda enganosa, queda nas ações e perda de credibilidade junto ao público. A Apple, que um dia transformou indústrias inteiras, hoje tropeça em sua própria arrogância. A Apple, que encantou o mundo sob Steve Jobs, se perdeu na ganância sob Tim Cook. O culto ao produto deu lugar ao culto ao acionista. A obsessão pelo design foi substituída pela contabilidade. E a inovação que antes ditava tendências virou repetição cansada. É irônico que a empresa que sempre se orgulhou de pensar diferente tenha se tornado exatamente aquilo que criticava. Mais uma gigante corporativa estagnada, cercada de processos, preços abusivos e promessas não cumpridas. O lado sombrio da Apple não está apenas em seus produtos caros, mas na perda da alma criativa que a diferenciava. E talvez este seja o verdadeiro risco, não a falência financeira, mas a irrelevância cultural. Agora quero saber de você. O que mais te surpreendeu nessa trajetória da Apple? Já se decepcionou com algum produto ou acredita que a empresa ainda pode voltar a surpreender? Escreve aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você gostou dessa análise crítica, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como este.